Nós vamos falar, então, das hipóteses de dispensa, os casos de inexigibilidade de licitação, nós vamos falar sobre o credenciamento, chamamento público e alguma coisa do RDC, mas, né, o nosso foco maior vai ficar lá nas hipóteses realmente de dispensa e inexigibilidade, porque eu não sei aqui. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem já faz RDC? Já se viu diante de uma necessidade de fazer? Nós temos uma prefeitura relativamente eu trabalho numa prefeitura relativamente com uma arrecadação muito boa e nós só tivemos um caso. Só um caso e ele ainda não deu certo porque o Tribunal de Contas não aceitou, porque ainda é novidade e a forma como foi feita ficou discutível e aquela coisa suspendeu, suspende, está tudo parado. Faz 2 anos que está parado. Tá? Então, a RDC, ele ainda está num processo ainda de construção dos entendimentos sobre ele. Né? Ainda temos isso. Processo ou procedimento é a licitação. Para poder falar de dispensa de licitação, a gente precisa falar assim, mas o que é a licitação, né? Para que existe a licitação? Então, a licitação é um processo para alguns autores, para outros é um procedimento. Aí existe uma discussão doutrinária, se existe processo na administração pública, se existe processo fora do poder judiciário, né? Tem autores que entendem que o vocábulo processo só é cabível para o poder judiciário, tem outros que entendem que não, que na verdade basta que não seja, que se entenda que dentro da administração pública uma solução de um conflito, de um eventual conflito, ou ela não tem caráter de definitividade, né? Que se entenda que há uma relação, que existe uma relação em que a parte, ela participa, é interessada no desfecho, na decisão, né? O que não acontece no Poder Judiciário, no processo judicial, o juiz é imparcial, no sentido de não ser parte. Na administração pública, ele é parcial, é parte, né? Ele é parte e decide, né? E que se entenda que basta existir um conflito, não precisa ser não precisa ser exatamente o conceito do conflito, né, que temos no judicial, que poderia se entender que há sim processo na administração pública, que existe processualidade na administração pública. Questão terminológica, tá? Autor como o Celso Antônio Bandeira de Mello fala assim: nem vou entrar nessa discussão. Para mim é de menor importância. Eu uso o processo quando eu quero, eu uso o procedimento indistintamente. E tem autores que falam: olha, existe sim o processo é quando tem um conflito ou uma acusação, o procedimento é quando ele não tem conflito nenhum, ele é só uma série encadeada de atos tendentes a um ato final. E tem autores que falam: todo processo tem um procedimento, entendendo que o procedimento é o rito. Mas nem todo procedimento tem processo porque não tem conflito. O processo só estaria presente no conflito. Numa explicação, gente, muito rápida, deu para entender isso? O objetivo não é a gente entrar profundamente nessa discussão. É só para entender por que um autor fala processo e o outro fala procedimento. Só isso, tá? O objetivo nesse momento é só isso. Então, a ideia é que a licitação é um processo ou procedimento administrativo cujo objetivo é o quê? Para que a gente lança uma licitação? Para que se instaura um processo licitacional? Com o objetivo de fazer uma contratação. Mas qualquer contratação? Não. A contratação mais vantajosa. Porque aquele que gere recurso público, ele precisa demonstrar que ele não fez uma contratação a qualquer custo. Ele precisa demonstrar, justamente porque ele é só um gestor da coisa pública, ele é só um gestor do recurso público, ele precisa mostrar que ele fez o melhor negócio. Aliás, nós também, né? Se alguém colocar um dinheirinho na nossa mão assim, né? Você está indo para os Estados Unidos? Básico, né? Traz para mim umas coisinhas lá e tal, eu te dou um dinheiro. Quando você voltar, eu não sei, as pessoas geralmente honestas, elas sentem aquele desejo, não precisa nem pedir, né? É aquela coisa assim natural de falar: olha, você me deu X, eu gastei aqui, eu gastei ali, eu busquei comprar em tal lugar, tal, e eu trouxe aqui isso aqui para você, e faz aquela prestaçãozinha de contas, não é? É natural. Qualquer pessoa que está gerindo o recurso de terceiros,
sente esse ímpeto da prestação de contas, né? De mostrar que fez o melhor negócio. Então, a ideia aqui, imagine quando é recurso público, quando é recurso dos impostos, quando é recurso da coletividade. E a gente precisa ter uma percepção de que a sociedade está mais exigente. Ela está mudando. É uma mudança lenta? É, mas ela está. Hoje as pessoas já falam, né? Eu pago impostos, eu quero serviço bom, eu pago impostos. A pessoa hoje já se sente como o contribuinte, o cidadão contribuinte, não apenas o administrado, passivo, aquele que aceita o que vier, né? Está diferente. Quem está trabalhando na administração pública tem sentido a exigência da prestação de contas da sociedade, não porque o cara é interessado, fornecedor, não esse, porque esse tem um interesse direto. É aquele interesse mesmo de participação popular, aquele que vem do exercício da cidadania. E a gente tem percebido isso, tá? Na prestação de contas, as pessoas têm acessado os portais da transparência, as pessoas têm buscado saber como é que estão sendo os negócios públicos, né? As contratações. Então, não é a qualquer custo, é preciso comprovar que foi observado o princípio da isonomia na medida em que se dá igualdade de condições a todos os interessados, né? Ah, mas eu quero comprar, eu vou escolher de quem eu vou comprar da minha amiga, ela está precisando tanto de um dinheirinho, a empresa dela não está muito bem. Não é esse o critério. Eu vou comprar de quem vai me oferecer alguma outra vantagem na concessionária, quem sabe depois eu vou comprar um carro lá, ganho um desconto. Eu vou abrir a conta onde eu possa depois ter um bom relacionamento com o gerente. Imagine se eu levar uma conta dessa da prefeitura enorme, eu vou ter um bom relacionamento. Esse tipo de situação é que se busca evitar, né? As adoções de decisões não republicanas, né? O que se quer são as decisões republicanas. E aí eu mostro, através de um processo licitacional, que eu garanti igualdade de condições a todos os interessados. Eu mostro que estão sendo observados todos os princípios que regem a licitação. Vocês lembram dos princípios? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, aqueles 5 princípios que estão previstos lá na Constituição, no artigo 37, e os outros que a gente sabe que incidem sobre a administração pública, previstos no ordenamento jurídico, espraiado em outros lugares da Constituição e em outras leis, né? Que é o princípio da economicidade, princípio da motivação, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no caso da licitação, princípio da probidade, da adjudicação, né? Da isonomia. Então, todos esses princípios aqui devem ser observados. Aí sim eu posso dizer, nossa, foi feita uma boa contratação. Eu observei todos os princípios, a garantia aos potenciais interessados e também o desenvolvimento nacional sustentável, que não estava previsto no texto original da Lei 8666, mas que foi inserido numa alteração, né, da Lei 12.349, 349, acho que é isso, gente. Eu trabalhei com essa lei, mas não lembro exatamente o número dela. É 12.049, 12.300, alguma coisa assim. Tá? Que inseriu esse objetivo a ser alcançado com a licitação, que estabeleceu, no artigo 3º, dentre os objetivos da licitação, o dever do Estado buscar o desenvolvimento nacional sustentável por meio da licitação, usando a licitação como um instrumento para isso. Tá? Está funcionando a contratação sustentável? Vocês já fazem? Vocês já inseriram critérios de sustentabilidade nos editais? Não, né? Muito difícil. Até mesmo para a União, que é pioneira, Estado de São Paulo também, que é pioneira em fazer todas essas alterações, em fazer tudo isso. Na verdade, o que acontece? Eles têm lá um catálogo de materiais. Vocês já acessaram o Comprasnet? O site do governo federal? Comprasnet? Deem uma navegada por lá, é bem interessante. Então, no Comprasnet, eles têm lá um catálogo de materiais, é o chamado CAT-MAT, e o catálogo de serviços, que é o chamado CAT-SERV. Então, esse catálogo tem o rol de tudo que a administração federal compra, com a descrição, com as características. E, nesse catálogo, tem lá produtos que tem um cliquezinho que você observa e ele diz sustentável ou não, com critérios de sustentabilidade ou não. E, basicamente, eu vou falar para vocês. Compras sustentáveis hoje na União são lâmpadas,
impressora e material de suprimento de impressora, papel, esse tipo de material. Informática, os suprimentos e as lâmpadas e as pilhas, algumas coisas, ar-condicionado, algumas coisas que já passaram por um processo de avaliação do ciclo de vida do produto, e se verificou que nesse ciclo de vida do produto se tem essas características de sustentabilidade ambiental. Mas a gente sabe que a sustentabilidade não é só sob o ponto de vista ambiental, ela tem que ser sob o ponto de vista econômico e também social. Os critérios de desenvolvimento social, eles são mais difíceis de se inserir. É muito mais difícil, você não consegue hoje justificar que você vai pagar mais caro por uma empresa porque ela tem política de gênero. Você não consegue justificar que você vai pagar mais caro porque ela usa matéria-prima de grupos não sei se talvez quilombolas, de indígenas, sei lá, enfim, material que seja assim de reciclagem. É difícil. Hoje você não consegue justificar pagar mais, porque ainda a ideia é de proposta mais vantajosa sob o ponto de vista do valor. Você não pode comprar um produto por 10, quando no mercado ele está 6, e dizer para o Tribunal de Contas, não, mas essa empresa ela tem critérios de sustentabilidade, no processo produtivo ela não polui o rio, ela usa uma tinta só com corantes naturais, ela não tem... Você não consegue, é número. Hoje ainda é número. Tanto que eu participei do Congresso de Direito Paranaense, o professor Marçal Justem Filho ia falar sobre a licitação sustentável e ele falou, vocês pagam mais caro pelo produto? Tá. Não podem pagar? Não, então eu já falei sobre licitação sustentável. Vou falar o quê? Vou perder meu tempo falando. Então, hoje ainda está assim. Mas eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu sempre acho que vai melhorar. Então, o dever de licitar, além desse dever que decorre do princípio republicano, né, de quem gere a coisa pública tem o dever de fazer um bom negócio e comprovar que fez esse bom negócio, ele está esculpido lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que estabelece que a administração direta e indireta, ressalvados os casos previstos em legislação, específicos, né, previsto em legislação, ela, para poder contratar obras, serviços, compras e alienações, ela tem que fazer o quê? Fazer um processo de licitação. Perceberam que a Constituição fez a opção pelo termo processo? Não está procedimento, né? A Constituição fez uma opção pelo termo vocábulo processo, tá? Então, processo de licitação, em que se assegure aquela igualdade de condições, isonomia, todos os princípios, ok? Também, e não poderia ser diferente, a Lei 8666 replica essa regra de que essa norma, né, de que se tem que fazer, em regra, a licitação, ressalvadas as hipóteses previstas agora nessa lei. Né? A Constituição estava falando em legislação específica, agora nós estamos falando da legislação específica, da Lei 866, que em seu artigo 2º prevê a obrigatoriedade de licitar para contratação de obras, serviços, inclusive o de publicidade. Vocês perceberam como o legislador deu um ênfase especial para a publicidade aqui? E licitar publicidade é muito difícil, né? Então, a licitação é regra também para a publicidade. Eu sempre pergunto assim, por que vocês acham que se colocou essa regra da publicidade ali? Publicidade é um objeto muito importante para uma administração pública, né? A publicidade é fundamental. Você, tendo a publicidade do seu lado, você pode usá-la, se for do interesse, como um instrumento de manipulação, né? Então, a ideia é que eu não escolha livremente quem é a empresa que vai fazer a publicidade. É que eu faça um processo licitacional e que eu tenha algo bem definido para todos da mesma forma. Enfim, a previsão da licitação para a publicidade. Não contratar a publicidade sem licitação. Compras, alienações. Então, não só para comprar, para vender a administração pública também precisa garantir isonomia. Né? Não só para comprar. Para vender também ela precisa, em regra, fazer a licitação. Concessões, permissões e locações. Tá? Quando contratados com terceiros, necessariamente serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na lei.
E quais são as hipóteses da Lei 8666? O que nós temos, então, nesta lei? Nós temos 3 grandes grupos. Alguns autores falam em licitação vedada. Eu não uso essa terminologia, tá? Eu faço como a maioria dos autores, né? Só essas 3 distribuições aqui, que é a licitação dispensada, dispensável e inexigível. Dispensada, dispensável e inexigível. Todos os autores dividem em 3 grupos? Não. Tem autor que divide só em 2. Dispensa e inexigibilidade. Só. Porque eles entendem que não faz diferença dispensada ou dispensável. E outros dizem que não. Que quando a lei prevê no 17, aquelas hipóteses não existe alternativa para o administrador público de decidir se vai fazer licitação ou dispensa. Tá? O argumento do autor que defende é esse. Não existe alternativa, ela já está dispensada pela lei. Ele não vai exercer aquela discricionariedade, avaliar sim ou não. Ele não vai fazer isso. A dispensável. Na dispensável, seriam situações em que o agente público, o administrador, pode fazer a licitação, mas a lei previu que, se cumpridos aqueles requisitos, se preenchida aquelas condições, se caracterizar aquela situação prevista ali na lei, ele pode não fazer a licitação. Então, por isso, ela seria dispensável. Mas nós vamos ver que há situações dentro da dispensável que não são assim. Não existe discricionariedade. Tá? E a inexigível, que é a situação em que é inviável a competição. Não tem como fazer a licitação. É inviável. Por isso, ela é inexigível. Está no artigo 25. Então, licitação dispensável, a gente tem que partir de uma premissa primeiro, tá? Antes de falar da licitação dispensada, a gente tem que partir de uma premissa. Os bens públicos, eles, em princípio, são inalienáveis. Não é isso? A administração pública não compra bens para vender. Não tem bens para ficar dilapidando o seu patrimônio, vendendo, não é isso? Em princípio, eles são inalienáveis. Mas é possível que a administração pública, que o administrador público, de acordo com as regras também previstas na lei orgânica, quando se tratar de município, na Constituição Estadual, quando se tratar de estados, e na Constituição Federal, nos casos da União, é possível que ela se veja em situações que ela vai alienar, ela vai vender esses bens. Ela vai tirar do seu patrimônio, o que não é para ser uma regra. Ela não é incorporadora, ela não é do mercado imobiliário, não é verdade? Não faz parte, porque isso é uma atividade reservada ao setor privado, ao mercado. A administração pública tem bens e, eventualmente, ela precisa se desfazer deles. Para poder se desfazer desses bens, ela não é livre, né? Em regra, ela vai ter que seguir o que está previsto na sua lei orgânica, ela vai ter que fazer avaliação, de acordo com o que está na Constituição e também replicado na lei orgânica, e ela vai ter que fazer uma lei autorizativa. Precisa de uma lei autorizativa. Por quê? Porque se pressupõe que aquelas pessoas que estão lá no Poder Legislativo, que vão participar desse processo de elaboração dessa lei autorizativa, representam a sociedade. Significa que a sociedade concorda com a venda, com a alienação desse bem, ok? Então, a alienação de bens dependerá de avaliação prévia. É preciso constar dentro do processo que a administração pública está fazendo um bom negócio. Tá? Então, tem que ter uma avaliação prévia. E esse valor da avaliação prévia vai definir um valor mínimo para a venda desse imóvel. Tá? É preciso, em regra, licitação. Né? Mas é possível que, diante de algumas situações de venda de bens imóveis, ela possa dispensar. Quer dizer, na verdade, ele diz que a lei dispensou já automaticamente, que para essas situações está dispensado, que é para dação em pagamento. Gente, como é que eu vou fazer uma licitação para dação em pagamento se a dação em pagamento é só para aquele credor? Né? É para resolver uma questão
uma relação jurídica entre dois, né, entre dois polos, não vou dizer duas pessoas que às vezes tem mais gente, né, mas dois polos. Como é que eu vou fazer uma licitação? Isso, a dação em pagamento eu te devo quanto? Ah, sim, então esse imóvel vai ser para pagar isso. Só pode ser com o credor, né? Então não faz sentido fazer licitação, se é só o credor que tem direito a isso. Doação entre órgãos da administração pública. Se eu vou doar para um outro ente público, né, então não precisa fazer a licitação. E geralmente essas doações não são livres, né? Alguém acha que o município está livre para doar para a União, ou para o Estado, ou para outro município um bem? Patrimônio seu, se desfazer do patrimônio? Geralmente isso está inserido num contexto maior de um convênio, de um acordo de cooperação, em que um vai entrar com o imóvel, o outro vai fazer a construção e eles vão atingir um fim comum. Geralmente é isso, tá? Então, é possível, tá? Entre entes da administração pública. Agora eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque eu estou falando muito de município e eu preciso saber quais são onde vocês trabalham. Vocês são de municípios? Todos? Quem não é de município? Todos municípios, perfeito. Então, a gente está falando, quando eu falo lei orgânica, quando eu falo autorização do município, duas pessoas eu tenho a impressão que eu conheço aqui. Não sei, você e você. Vocês são de onde? Daqui mesmo? É do Paraná, mas como é que é o nome? Santa Mariana. E você? É? Vocês não, que como eu dou curso fora, eu já dei curso em outros lugares, às vezes as pessoas vão, né? Quando é curso em hotel, essas coisas, né? Mas o rosto, assim, achei que as feições, assim, foram familiares. Então, vocês são de município, então vocês sabem do que a gente está falando. Quem é Câmara? A maioria, né? Não sei se a maioria. Do Executivo... Olha, a maioria mesmo, né? Fiquei meio na dúvida, mas... Tá. Então, vocês sabem muito bem do que eu estou falando de autorização legislativa para alienar, ok? E aqui, então, para fazer a permuta. A permuta, gente, esse dispositivo aqui está com a sua aplicação suspensa, tá? Está com a sua aplicação suspensa, porque... Eu não sei só porque só por causa desse, porque foi um caso específico. Mas ele está com a sua aplicação suspensa porque, na verdade, a lei 8666 é uma lei federal. E ela está estipulando regras de como os municípios devem administrar seus bens. Então, não caberia aqui a União dizer que para trocar um imóvel por outro, a administração pública, o poder público municipal teria que só poder fazer com a administração pública. Por que ele não pode fazer com particulares? Essa é a ideia da permuta aqui que está suspensa. E aqui, então, a venda a outros órgãos, para outro órgão ou entidade da administração pública. Se eu vou vender para outro órgão ou entidade da administração pública, também não preciso fazer licitação. Para alienação, concessão de direito real de uso, locação, permissão, para programas habitacionais. Nesse caso, é o programa, são as pessoas que se inscrevem no programa, que fazem parte desse programa. Então, nesse caso, a licitação é dispensada. Mas eu não posso simplesmente inventar e dar para alguém, porque não tem casa, com caráter social, uma casa. Não, tudo isso faz parte de um programa maior, em que a administração pública vai prever um determinado imóvel público, que vai ser destinado a resolver um problema de habitação. Não é simplesmente, eu estou lá na prefeitura pedir uma casa, porque eu não tenho casa para morar. Acontece? Acontece. Eu não tenho onde morar, a prefeitura tem que resolver. Mais ou menos, né? Não é tão simples assim. Então, dentro de programas habitacionais aqui, então, é para aquele grupo de pessoas que estão naquela condição, que preenchem as condicionantes e estão dentro do programa, tá? Aí é possível fazer a alienação desse bem, a concessão do direito real de uso, a pessoa vai viver ali, vai morar ali, mas ela, dona, mesmo no fundo, ela não é, né? Ela pode passar para os seus herdeiros, ela pode, inclusive, comercializar, dependendo do contrato, da situação, ela pode até vender. Né? Tem uma regrinha que diz que a pessoa não pode vender por um tempo, né? Não sei se vocês acompanham isso, mas às vezes a pessoa fala assim,
Tá, tudo bem. Agora, história triste, meu marido morreu, eu quero voltar para o interior, para a casa da minha mãe, e estou presa nesse imóvel. Isso não pode acontecer também, né? Então, tem um dilema aí entre a pessoa não poder vender, né, por um tempo esses imóveis. Concessão de título de propriedade ou direito real de uso a outro órgão ou entidade da administração pública, independentemente da localização. Então, são as hipóteses em que a licitação vai estar dispensada. Tá? Quando móveis, todas as situações eram para imóveis. Quando móveis, doação para fins e uso de interesse social. Nesse caso, são aquelas situações em que a administração pública tem bens móveis. Eu posso doar um liquidificador para a associação das crianças que usam uma alimentação diferenciada, elas por sonda não pode fazer alimento sólido, tem que ser uma papinha e precisa de muitos liquidificadores e o deles estragou? Pode ser, é uma entidade sem fins lucrativos, pode ter aí um caráter social, né? Ah, tem uma apreensão de mercadorias da Receita Federal que passou para o município. Tem bonequinha, tem roupa íntima, tem tudo que a Receita apreende de mercadoria que vem do Paraguai. Ela pode fazer essa doação? Pode. Pode fazer. A administração pública tem lá umas madeiras que sobraram de uma construção. Pode fazer essa doação para fins de interesse social? Pode. Tá? Então, vai depender do caso. Ok? Vai depender da situação. Sem licitação, né? Dispensada. Permuta. Exclusivamente entre órgãos da administração pública, venda de ações e venda de títulos. Gente, não teria cabimento fazer uma licitação para vender títulos e vender ações, né? Eles são vendidos, inclusive, num mercado diferenciado, né? Não são vendidos aí na rua para quem quiser. Ele tem um mercado próprio para alienação desses bens, tá? Então, é dispensada a licitação. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgão ou entidade da administração pública em virtude de suas finalidades. Tá? Também é uma hipótese de licitação. É o produto que aquela entidade produz. Não tem cabimento ser com licitação a venda dela, é a atividade finalística daquela entidade. Tá? Então, como é que ele vai fazer licitação? Como é que nós vamos fazer licitação para que ele comercialize? Tem que ser as regras de mercado. É o que ele produz? É o que ele produz. Então, tem que ser nas regras de mercado. Deu para entender isso aqui? Okay. Venda de materiais ou equipamento para outros órgãos ou entidades da administração pública. A mesma regra, a mesma ideia, né? A mesma ideia de que se é para administração pública, mesmo que sejam bens móveis. Aqui tem um caso bem recente de doação, de venda de carteiras. Nós temos lá carteiras e cadeiras sobrando. Interessam para as escolas. Eu posso vender para outro órgão da administração pública? Posso. Assim como eu posso doar. Mas eu não quero doar, eu quero auferir alguma renda com isso, quero receber alguma coisa por isso. O material está bom, está em qualidade, não preciso colocar em leilão necessariamente, né? Posso fazer essa venda. E legitimação da posse, quando a pessoa já está com a posse do bem e nós só vamos regularizar essa situação. Tem que ser para aquela pessoa que está com a posse, né? Não faz sentido para outra. Ok? Então, essas são as hipóteses de dispensada. Quem já fez algumas dessas? Quem já trabalhou com alguma dessas? Já? Muitas? É bem mais difícil de acontecer, né? Esse não é o nosso dia a dia na administração pública. Aparece um caso de vez em quando. Tá? É bem mais raro. O que é o mais comum para o nosso dia a dia? A dispensável. Essa aqui é mais o nosso dia a dia, né? Vejam, nós temos lá um rol na lei 8666 de situações em que é dada à administração pública deixar de fazer a licitação.
Aí assim, mas e se for uma situação parecida, mas não é exatamente igual? Pode? É uma situação que não se enquadra bem na hipótese legal. Não, não pode. O rol é taxativo. O que quer dizer isso? Se você estiver diante de uma situação que se enquadre dentro de alguns daqueles incisos previstos no artigo 24, é possível sim fazer a dispensa de licitação. No entanto, se não estiver ali, você não pode usar uma dispensa genérica. Ah, não, mas é dispensável porque se assemelha, tem uma situação mais ou menos aqui parecida. Não é possível, tá? São só essas hipóteses. Por isso que se diz que o rol é exaustivo. São aquelas que estão ali, ok? Exige publicação. Sim, é preciso tornar público que nós estamos fazendo essa dispensa de licitação. A regra, depois nós vamos ver à tarde, nós vamos trabalhar mais com o procedimento, a regra é que sejam publicadas, é preciso publicar. Sempre, 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 sempre? Não, nós vamos ver que temos exceções para a questão da publicação. Nesse momento eu só vou falar dessa questão aqui. O inciso 1 e 2 do artigo 24 são as contratações por pequeno valor. Nesse caso, há uma previsão de não ser exigível, não se deve fazer a publicação. E qual que é a ideia? É que o gasto com uma publicação pode ser mais prejudicial, pode violar o princípio da economicidade. Eu vou gastar mais com a publicação, com o processo, com a publicação, do que às vezes com o próprio objeto, tá? Dependendo da situação. Esse foi o entendimento à época e é possível, então, fazer sem a publicação das dispensas por valor, ok? As outras têm que ser publicadas.